O novo governo Trump pode levar o Bitcoin para mais de 200 mil dólares, puxando consigo todos os criptoativos. Entramos num novo ciclo de governo que tende a ser muito positivo para esse mercado e nesse vídeo eu vou te explicar os elementos que me fazem acreditar que a gente pode estar na segunda e melhor fase do bull market. Então fica comigo nesse vídeo para você entender e saber como se posicionar. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Você que não me conhece ainda, eu sou Vinícius Bazan, CEO e fundador da Underblock, uma empresa especializada em criptoativos. Muito bom ter você comigo aqui, porque nesses vídeos eu busco sempre trazer insights, novidades, notícias e análises do mercado de cripto. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui na Underblock, Underblock aqui como está escrito na minha camiseta, você pode se inscrever aqui embaixo, você pode só clicar no botãozinho, se inscreve, ative as notificações para que sempre cheguem para você as novidades que a gente publica aqui e além, claro, de dar o seu like no vídeo, porque isso faz com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é importante, pode chegar mais conteúdos como esse para você, ajudar mais pessoas a aprenderem também a investir com segurança nesse mercado. Eu separei vários pontos que eu acho que são importantes aqui, nesse vídeo eu quero discutir eles em detalhe com você, te explicando a trajetória completa desse governo Trump, da sua concepção até o que a gente tem agora e o que a gente vê pela frente. Então é super importante que você veja essa linha do tempo como um todo, porque ela diz muito para nós o que a gente pode esperar desses próximos meses, quem sabe dos próximos anos para o mercado de cripto. E no final eu te trago uma teoria da conspiração que eu tenho certeza que você vai gostar. Então fique ligado para que você não perca nada. Vamos nessa, vou começar compartilhando a minha tela com você, porque eu separei alguns dados, fatos, notícias, análises aqui que eu quero que você veja com atenção. Porque tudo começou em 2024, conforme a gente teve, é claro, a candidatura de Donald Trump e como ele se posicionaria nesse mercado. Isso que é importante. Esse cara, Donald Trump, ele, nessa imagem que eu já vou te mostrar, ele está justamente aqui ó, na frente de um painel Bitcoin 2024, que foi uma conferência anual de cripto, falando de Bitcoin. E essa figura seria muito estranha no passado, porque Trump, no seu último governo, foi um opositor de cripto. Mas as coisas mudam, muitas pessoas trocam de opinião, por bem ou por mal, e como diz a máxima do mercado, cada um compra Bitcoin no preço que merece. Inclusive, eu quero saber se você já tem Bitcoin. Você pode deixar os seus comentários aqui embaixo para eu saber quantas das pessoas que estão assistindo já estão posicionadas. Mas por que eu estou trazendo essa imagem? Porque mais ou menos ali no meio de 2024, depois de já ter tido o lançamento de ETFs nos Estados Unidos, depois de a gente já ter o Bitcoin voltando para sua máxima histórica, a gente teve esse momento emblemático para o mercado de criptoativos, em especial para o Bitcoin, que foi a participação de Donald Trump na Bitcoin Conference ali 2024 em Nashville, em que ele trouxe, acho que pela primeira vez de forma bem contundente, qual que seria a posição dele em relação a esse mercado e o que ele buscaria fazer se eleito presidente dos Estados Unidos. Então tudo começa aqui, foi quando a gente começou a entender que o mercado ele precificava muito melhor a posse de Trump em 2025 do que a posse de Biden ou de Kamala Harris. Então vou dar o play aqui num trecho desse vídeo que mostra justamente quando ele falou de transformar as reservas de Bitcoin nos Estados Unidos em reservas estratégicas para os Estados Unidos e a gente já fala sobre isso mais à frente. Many Americans do not realize that the United States government is among the largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? Aqui ele traz, né? Talvez as pessoas não saibam que o governo dos Estados Unidos é um dos maiores holders, detentor de Bitcoin. E pergunto para a audiência, vocês sabem disso? How about that? The federal government has almost 210,000 Bitcoin, or 1% of the total supply that will... Ou seja, o governo americano tem mais de 210 mil bitcoins, e aí a gente vai entrar depois em detalhes sobre essa quantidade, mas ele diz praticamente 1% do supply total, 1% de todos os bitcoins que podem ser criados. Isso não é pouca coisa em nenhum lugar. Ever exist. But for too long our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Mas por muito tempo o nosso governo ignorou a lei cardinal, a lei mais importante que todo Bitcoiner sabe, que é o seguinte: never sell your Bitcoin, right? Nunca venda seus Bitcoins. Essa foi talvez a frase mais poderosa que Trump trouxe nesses últimos meses, mostrando para o mercado, olha, talvez eu tenha sido realmente um opositor no passado, mas agora eu tô com vocês. E a gente sabe que ele é um showman, e como eu sempre digo, né, o limite entre o veneno e o remédio é só a dose. E a gente tem que ter cuidado com essas loucuras que Trump pode fazer, porque ele é um cara bem instável, para dizer o mínimo. Porém, a gente não pode ignorar que ele colocou isso em seu discurso e agora ele casou com essa tese
de que cripto é algo positivo, principalmente o Bitcoin, e a gente deve ter isso sendo levado para frente a partir de agora como uma estratégia de governo e como algo que pode beneficiar os Estados Unidos numa certa corrida do ouro 2.0. Então essa participação de Donald Trump na conferência de Bitcoin 2024 foi pivotal para o mercado porque trouxe essa expectativa, né, muito clara de que se Trump fosse eleito com uma nova plataforma de governo pró-cripto, a gente poderia ter Bitcoin e outras criptomoedas para cima. Bom, saímos daqui um momento e vamos para um outro ponto, que foi a evolução aqui da perspectiva do mercado em relação à posse de Trump, né, a eleição de Trump. Então, durante os meses ali entre junho até mais ou menos outubro, comecinho de novembro, a gente teve essa expectativa do mercado traduzida aqui no Polymarket. Polymarket, se você não conhece, é um mercado de apostas online que utiliza criptoativos. A gente também tem o mesmo tipo de mercado não cripto, como a Kalshi, e basicamente é um mercado em que você pode, uma plataforma onde você pode apostar no resultado de alguma pergunta. Então, por exemplo, aqui era quem seria o vencedor das eleições de 2024. E você tinha todos os candidatos aqui. A gente teve uma polarização muito mais clara entre Trump e Kamala Harris, depois que ela virou a candidata oficial. E a gente teve o mercado prevendo, estimando qual que era a chance da eleição de um ou de outro. Então, lá mais ou menos em outubro, a gente teve Trump com 2/3 das possibilidades de voto e Harris com 1/3. Em algum momento ali, no início de novembro, poucos dias antes da eleição, né, lembrando que a eleição, o resultado saiu ali pra gente dia 5 para o dia 6 de novembro, a gente teve essa disputa muito acirrada, inclusive o preço do Bitcoin reagiu negativamente, porque o mercado estava com certo receio de que talvez Trump não fosse eleito e todo esse plano que a gente teria para o mercado de cripto fosse por água abaixo. Fato é que depois que a apuração começou, a gente começou a ter muito mais clareza de que Trump seria de fato candidato, ganharia na maioria dos estados, e aí essa tendência ela explodiu para 100%. Muito curioso que o Polymarket foi um dos veículos que acertou a previsão das eleições, inclusive em quais estados elegeriam Trump. Então mostra que cada vez mais cripto tem sido usado para casos de uso importantes. Nesse caso, foi muito mais preciso que muita pesquisa eleitoral para prever o resultado das eleições. E aí que entra o lance que eu quero trazer para vocês. A partir do momento que a gente teve o efeito certeza, Trump seria presidente dos Estados Unidos, a gente vem para o gráfico do Bitcoin. Foi exatamente nesse momento aqui, ó, dia 6 de novembro, então dia 5 começou a eleição, dia 6 de novembro a gente teve o resultado mais palpável das eleições e a gente iniciou um grande rally que levou mais ou menos 40 dias para o Bitcoin chegar na sua primeira, né, máxima histórica pós esses últimos meses, que foi $108 mil, uma alta de 56% em um pouco mais de um mês. Então, o que eu trouxe para você até aqui é, o mercado ele subiu em antecipação à posse de Trump. Ele passou a ser um candidato positivo para criptomoedas, para o Bitcoin, o mercado passou a ter certeza de que ele seria eleito com o resultado das eleições e a gente destravou o valor nesse mercado. Muitas das perguntas que ficavam era, tá, beleza, mas agora quando ele tomar a posse, isso vai ser um evento sell the news, as coisas vão realmente acontecer, ele só prometeu e ele vai cumprir ou não? Então o meu papel aqui com você agora é analisar o que a gente pode esperar dos próximos passos do governo. O que eu tô vendo agora na tela em termos de preço, não importa. O que importa pra gente são os próximos meses e eu selecionei alguns elementos para te mostrar. Só que antes de falar dos próximos meses, você precisa entender o que aconteceu dias antes das eleições. A gente começa aqui com uma notícia que foi veiculada em todos os portais, aqui eu peguei do Future of Money lá da Exame, que foi o lançamento da criptomoeda, a meme coin do Trump, que foi lançada ali de sexta para sábado antes da posse. E a gente teve muito dos rumores ali surgindo no Crypto Ball, que foi um baile cripto que foi feito poucos dias antes da posse, e aí foi lançada essa moeda, uma moeda que no início teve muito ceticismo do mercado se ela seria verdadeira ou não, talvez Trump tivesse sido hackeado, até que houve a confirmação e essa moeda escalou para um valor bilionário em poucas horas, né? Em menos de 24 horas estava ali na quarta maior meme coin do mercado, top 25, 30 no mercado e chegou até mesmo a ser top 15. E a gente teve uma grande leva de liquidez saindo de outras moedas para o meme coin do Trump. Logo depois a gente teve algo que eu considero um tiro no pé, que foi o lançamento da meme coin da sua esposa, Melania Trump. Então a gente tinha tido no dia anterior a moeda oficial do Trump, isso foi uma chancela importante para o mercado. No dia seguinte, o lançamento da Melania. Aqui a gente teve, eu particularmente achei ruim, o mercado achou ruim, né, uma dispersão muito grande, mas o que eu quero trazer com isso para você. A meme coin em si não tem nenhum fundamento, ela é simplesmente a tradução em finanças da atenção e do senso de comunidade das pessoas em pertencerem a esse tema, beleza? Isso aqui é uma financiarização da imagem de Trump ou de sua esposa. Fato é, nunca na história
de cripto e nem na história do governo americano, um presidente americano criou uma criptomoeda. Então, se a gente vem de anos e anos de embates regulatórios, de políticos e governos e empresas sendo contra a cripto, e a gente passa a ter o próprio presidente americano criando sua própria criptomoeda, mesmo que ela seja uma meme coin, isso diz muito sobre os próximos meses e anos, porque é uma chancela clara de que esse mercado ele pode ser palpável a mais investidores, a mais pessoas tradicionais, comuns, que não estão ligadas intimamente ao mercado de cripto. Então, aqui a gente viu alguns testes importantes, como o lançamento de uma meme coin, que foi um dos maiores da história na rede da Solana, que aguentou bastante o tranco, pelo menos no primeiro lançamento, mostra uma adoção cada vez maior da tecnologia de blockchain e mostra também, nesse caso, a escolha de Solana como uma blockchain que é criada nos Estados Unidos. Isso é um ponto importante para esse governo. Então, se passou um momento aqui de grande furor do mercado, se passaram 5 anos em 2 dias aqui com o lançamento dessas duas moedas, mas o foco para mim nem está nelas, está no que pode ser feito a partir daqui com essa chancela do novo governo de que, olha, cripto está sendo olhado, cripto pode ser importante e apesar de ter sido criada uma meme coin, tem muito mais que pode ser feito a partir de agora. Mas eis que chegamos no dia 20 de janeiro, posse de Donald Trump, e a gente teve 2 elementos contrastantes aqui. De um lado, essa matéria do The Guardian que traz os principais bilionários e donos de empresas de tecnologia no mundo participando em peso da posse, da inauguração de Trump. Então nessa foto a gente vê, por exemplo, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk, líderes de 3 das maiores empresas do mundo, e a gente teve muitos CEOs de empresas do S&P 500 participando. Isso é um fato extremamente importante porque mostra uma relação intrínseca entre o novo governo e essas empresas de tecnologia e mostra como esse governo ele deve ser muito mais pró-mercado do que o governo anterior e tende a trazer consigo um perfil de crescimento econômico, um perfil de crescimento dessas empresas, o que quando a gente transfere para a cripto é muito bom, porque cripto acaba andando muito bem em linha com o setor de tecnologia. Só que de outro lado, a gente teve um banho de água fria no mercado que foi o fato de nenhuma menção ao Bitcoin ter sido feita no momento do discurso de posse. O mercado esperava que magicamente o Trump ia chegar no dia da sua posse e discursar e falar sobre o Bitcoin, como ele é o futuro e como a reserva estratégica vai ser feita, mas convenhamos, existem muitos pontos a serem tomados, até acredito eu que por toda a confusão que se rolou ali em torno das meme coins de Trump, talvez ele tenha sido sugestionado a não falar sobre Bitcoin. Então, o que eu quero mostrar para você é que muitas vezes o mercado ele é muito volátil, o Trump falou sobre Bitcoin, Bitcoin sobe, Trump não falou sobre Bitcoin, Bitcoin cai. Mas isso é ruído e a gente tem que focar no sinal, que são as coisas que vêm pela frente e o que de fato palpável vai ser feito como as ações. Então eu volto aqui com você nessa imagem dos principais CEOs e bilionários do setor de tecnologia, das grandes empresas do mercado financeiro participando dessa posse, porque tem um elemento muito importante aqui que muitas pessoas ignoram. Presta atenção nesse gráfico do S&P 500, esse é o índice da Bolsa Americana. A gente tem períodos constantes aqui de alta, é um tipo de ativo que é um pouco menos volátil do que o Bitcoin, mas eu quero que você venha aqui comigo, vamos até colocar no gráfico semanal e olhar para um período um pouco maior aqui, que foi justamente o primeiro governo Trump. Então a gente teve a posse dele lá em 2017, então a gente teve a posse dele por aqui, e a gente teve 4 anos de governo, então foi 17, 18, 19 e 20, tá? A gente terminando aqui pós-pandemia. Então vamos tirar o Corona Crash em si da frente e olhar para esse período de crescimento, Então 50% de alta do S&P em basicamente aí 3 anos. E ainda assim, mesmo com o Corona Crash em 2021, em 2020 tivemos injeção de liquidez e a gente tem um mercado extremamente em alta. Isso mostra pra gente que, independentemente dos acontecimentos que vão aparecendo, como o próprio coronavírus, a pandemia, a gente tem um perfil muito altista para a Bolsa Americana. Esse aqui é o índice do S&P 500 que reúne as principais empresas, inclusive aquelas cujos CEOs estavam na posse de Trump. E o que a gente vê com isso é que esse reflexo claro do capitalismo, das empresas crescendo, aumentando seus lucros ao longo do tempo, mas vale lembrar que no primeiro governo Trump, que foi, como eu disse para você, nesse período aqui, 2017 até 2020, a gente teve uma ação importante que foi um corte de impostos corporativos de 35% para 21%. E foi o maior corte de impostos para empresas nos últimos 30 anos. Corte de imposto é aumento de lucro na veia é aumento de rentabilidade e economia mais forte. Então, esse foi um dos grandes propulsores do bull market do S&P nos últimos 8 anos.
em que as empresas de tecnologia, as empresas como um todo acabaram crescendo muito. E esse fato não pode ser ignorado, porque Trump 2, esse novo governo, deve trazer novas medidas como essa. É difícil você cortar impostos novamente, porque esse imposto já é bem baixo, já é muito competitivo, vamos dizer assim, em relação a outros países, mas por que não esperar talvez um corte de impostos em cripto, que é um mercado pequeno, mas que faria muito barulho com uma mensagem como essa. Então a gente deve ter a renovação desse acordo de impostos mais baixos por Trump nos próximos meses, talvez nos próximos anos, dentro desse governo, dentro desse mandato, e algum elemento novo, quem sabe, por exemplo, o corte de impostos em cripto, que traria uma enxurrada de capital para os Estados Unidos, também beneficiando a economia americana. Então esse é um dos pontos daqui para frente que pode jogar muito a favor do Bitcoin e das demais criptomoedas, levando ele para novas máximas. Mas aí você faz um contraponto para mim, Bazan. Pô, mas também tudo isso daqui deve trazer mais inflação no governo do Trump, né? O pessoal tá esperando menos corte de juros pelo Fed, e eu concordo com você. Por isso, eu pedi pro Richard, meu sócio, o economista principal aqui dessa empresa na Underblock, para que ele pegasse esse gráfico para mim. Inclusive, falamos de Underblock, peço para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, tá aqui embaixo, ativar o sininho para as notificações aparecerem quando novos conteúdos como esse vierem, e dar o like nesse vídeo se você tá gostando, para receber mais como esse também. Esse é o perfil de juros dos Estados Unidos nos últimos 40, 50 anos aqui praticamente, e eu quero mostrar para você que um regime de juros zero, ele não é a normalidade, ele é meio que a exceção, né, que foi o que a gente teve aqui em alguns períodos desses últimos anos. Mas o mundo ele sabe também conviver com juros mais altos, e ainda são juros que estruturalmente são mais baixos do que no passado, ali décadas de 70, 80 e 90. Então, a gente deve sim conviver com mais inflação nesse governo Trump, também, consequentemente, com juros um pouco mais altos, mas tudo aqui é uma balança, né? Nada depende só de uma ou de outra coisa, só de juros ou só da inflação ou só do estímulo à economia. Tudo isso é um conjunto. E quando a gente coloca na balança, é um efeito que tende a ser mais positivo do que negativo para o setor de tecnologia e para o setor de cripto, uma vez que a gente pode sim ter um pouco de juros mais altos, um pouco mais de inflação, mas ter um estímulo econômico maior, com injeção de capital, com aumento da rentabilidade das empresas e por aí vai, como eu te mostrei até agora. Então, no fundo, a gente tem formas que o governo americano busca de estimular a sua economia, e aí você poderia até pensar, pô, mas no Brasil também tem estímulos econômicos, mas eles não dão certo. Sim, porque aqui no Brasil isso é feito via Estado, e que você brasileiro, você sabe como é que é, e acaba não tendo o efeito desejado. Você mantém a inflação alta, mas o estímulo econômico não fortalece a economia. Nos Estados Unidos isso é feito via corporativo, e isso acaba tendo um efeito muito mais prático e real na economia. E olhando para frente, tem mais elementos positivos que vêm desse governo Trump, que é, por exemplo, a posse de Paul Watkins como o novo chefe da SEC, o novo chairman da Comissão de Valores Mobiliários lá nos Estados Unidos. Lembrando que a nossa última figura que comandou a SEC era Gary Gensler, nosso malvado não favorito, que era uma pessoa que ia para a direção completamente oposta, de ser muito imbatível com o mercado. Então vamos lembrar que ele trouxe vários processos, muitas vezes pouco fundamentados ou até mesmo infundados em relação a cripto, como por exemplo você processar corretoras porque elas não estão seguindo as regras, quando você não dá as regras claras para elas seguirem. Ou quando você define vários ativos arbitrariamente como valores mobiliários, mas não explica direito o porquê. Então com Paul Watkins, que é um cara que ele é pró-cripto, a gente deve ter uma visão muito mais diferente, muito mais pró-inovação, muito mais aberta para o mercado de cripto. Não quero dizer aqui que tudo vai ser perfeito e a gente só vai ter coisas boas para o mercado de cripto, mas a gente tem uma visão muito mais aberta para esse mercado a partir de agora, não só com ele, mas com outros comissários da SEC, como Hester Peirce, por exemplo, que são muito mais favoráveis a esse mercado. E o que a gente pode esperar aqui? A gente já tem uma das coisas que deve ser feita nessa nova administração da SEC, que é você derrubar alguns dos processos que foram feitos anteriormente, aqueles que não estejam vinculados à fraude. Então, fraude tem que ser investigada, fim de papo, mas processos, por exemplo, que falem de valores mobiliários e só uma definição arbitrária da SEC, eles podem cair por terra. E por que isso é bom? Porque ele traz para o mercado uma visão de que alguns desses projetos de empresas e mesmo criptoativos que tinham que gastar centenas, dezenas de milhares, milhões de dólares com jurídico para se defender, eles têm que fazer isso de uma forma muito mais branda. Eles podem focar muito mais no negócio e muitos desses projetos e empresas deixaram de operar nos Estados Unidos e poderiam voltar para lá mais uma vez, trazendo capital para o solo americano. Então a gente tem um governo, né, que traz uma plataforma de comissão de valores mobiliários que deve ser diametralmente oposta à anterior. Isso é muito positivo para o setor de DeFi, isso é muito positivo para empresas que possam operar nos Estados Unidos e para o mercado de cripto como um todo. E aí eu venho para o ponto mais importante de tudo isso, que é a visão dos próximos meses e anos e a nacionalização, entre aspas, que Trump deve fazer com o Bitcoin.
Eu acredito, sinceramente, que ele pode falar as besteiras dele, ele pode ser um cara meio errático, mas no médio prazo ele deve trazer, junto com sua plataforma de governo, ações práticas que impulsionam esse mercado a ser mais utilizado nos Estados Unidos, e como uma grande economia isso faz muita diferença. E por que eu estou trazendo essa tela para você? Porque a gente vai falar de ETFs e isso explica um pouco dessa dinâmica. Então, vamos lembrar o seguinte, a gente tem 4 anos de governo pela frente, se fala da tal da reserva estratégica de Bitcoin, não se sabe exatamente como e quando ela pode ser constituída, mas isso poderia ter um efeito muito positivo no mercado. Trump fala ainda de minerar todos os próximos Bitcoins em solo americano, de trazer poder de computação, trazer empresas para os Estados Unidos, isso tudo pode acontecer, mas eu acredito que a reserva estratégica possa ser um dos principais temas para os próximos anos. Quando a gente olha para o mercado de ETFs, ele começou a rolar o ETF à vista no ano passado nos Estados Unidos. E quando ia ser lançado o ETF de Bitcoin, o mercado projetava de 15 a 20 bilhões de dólares de entrada em 2024. Esse é a quantidade de dinheiro que entrou líquido nos ETFs de Bitcoin desde o ano passado. Então 38 bi, desconta um pouco de janeiro desse ano, a gente tem mais ou menos 36, 35 bilhões de dólares, mais do que o dobro do que era esperado. Isso mostra um fluxo de capital, como a gente vê aqui por esse gráfico, muito forte, e muito dessas barrinhas verdes, que é dinheiro entrando nos ETFs, é dinheiro que compra Bitcoin, é demanda, isso joga os preços para cima. E aí a gente vai lá para a tal da reserva estratégica, eu peguei esse gráfico da Glassnode, que mostra que hoje, na verdade, o governo americano, que está aqui em cima, ele já tem Bitcoins, que é essa linha laranja. Uma série de Bitcoins, lembra que eu falei lá atrás, no discurso do Trump, 210 mil? Hoje está em mais ou menos 187 mil Bitcoins, que foram apreendidos de atividades ilegais. Então, se o governo simplesmente não vende esses Bitcoins, ele mantém eles em posse e isso vira uma certa reserva. Se é estratégico ou não, são outros 500. E aí parte do governo atual de decidir o que fazer com isso, se comprar mais Bitcoins ou não. Então o primeiro passo para mim na criação da reserva estratégica é simplesmente você não vender esses Bitcoins. A gente teve um FUD muito grande em janeiro de 2025 de que talvez os Bitcoins, os 70 mil Bitcoins da Silk Road pudessem ser vendidos. Não foi e acredito que não deva ser da forma, pelo menos, como o mercado esperava. Então, eu trago isso para você porque o governo americano já é um dos maiores detentores de Bitcoin. Lembra do discurso do Trump? Never sell your Bitcoins. E ao mesmo tempo, a gente teve uma entrada massiva de capital via ETFs. A gente tem a previsão de várias gestoras, como a Bitwise, dizendo que 2025 pode trazer mais capital ainda para esses ETFs, além da possibilidade de compra de Bitcoin e outras criptomoedas pelo Tesouro, né, que naturalmente é o governo americano. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, a gente pode pensar num Bitcoin muito mais valioso no futuro. O que eu quero trazer para você, com tudo isso, amarrando essa história toda, é muito difícil você tentar cravar o preço do Bitcoin no futuro porque a gente não tem mais nada para cima, a gente não tem uma máxima histórica para se balizar além daquela que a gente está conhecendo nesse momento. Então o Bitcoin está num momento de descoberta de preço. E aí você pode virar para mim e falar assim, Bazan, mas é absurdo o Bitcoin chegar a 200 mil dólares. Tudo bem, eu concordo com você, parece absurdo mesmo. Assim como era absurdo no passado falar que ele chegaria a 100 mil dólares. A minha análise em 2024, sem saber de todos esses elementos que surgiriam com o governo Trump, e lembrando que agora não só o presidente é pró-cripto, mas temos a maioria no Senado e a maioria de Câmara dos Deputados também pró-cripto, seria te dizer que o Bitcoin provavelmente chegaria a mais ou menos 150 mil dólares, me baseando nas análises de métricas on-chain. Lembrando que essas análises elas mudam a todo momento, por isso é tão importante estar constantemente ligado e fazendo esses ajustes de análise, inclusive para que você não perca nada disso, é só você se inscrever no canal do Underblock e dar o like aqui no vídeo. E dito isso, eu acredito que com esses novos elementos existe a possibilidade de a gente chegar a patamares mais altos, e 200 mil dólares não seria nada absurdo. Se a gente olhar, por exemplo, esse gráfico aqui, esse é um site que ele reúne o valor de mercado dos principais ativos do mundo. Hoje o Bitcoin, nesse momento que eu gravo o vídeo, é o 7º maior ativo do mundo com 2 trilhões de dólares. E a gente tem uma Nvidia, por exemplo, com 3,4. Bitcoin poderia ser um ativo de 4 trilhões de dólares e ainda está na mesma escala aqui de grandeza de outras empresas grandes. Então não é absurdo pensar num Bitcoin a 150, 200 mil dólares ou quem sabe mais. Muito disso, claro, vai depender das ações que são feitas, se a reserva estratégica é feita ou não e o tamanho dela. Quanto de capital entra nos ETFs ou quanto sai. Tudo isso você tem que ter em mente que é volátil e o mercado carrega risco. E a gente tem que ter isso em mente na hora de investir. Mas se não houvesse risco, não haveria potencial de retorno. Então, para a gente encerrar aqui, eu quero que você reflita sobre esses pontos, inclusive comente aqui para mim o que você acha de tudo isso que eu trouxe, que você tem de expectativa para esse governo Trump, porque em alguns momentos a gente pode estar muito otimista mesmo, em outros a gente pode estar muito pessimista. Mas quando a gente coloca na esteira, coloca na balança aqui e tenta avaliar todos esses elementos,
Me parece, como analista, de que isso aqui tem muito mais lado positivo do que negativo e temos muito mais potencial de crescimento do que potencial de decrescimento de valor. Dito isso, para mim é um investimento que faz sentido e eu deveria pelo menos olhar para esse mercado. Então, resumindo, a gente tem um mercado que ainda é pequeno, está em constante evolução e que pode angariar cada vez mais investidores. É sempre volátil, a gente sempre tem que ter o pé no chão para investir com segurança, mas esse é um dos mercados que ainda oferece um dos grandíssimos potenciais de multiplicação de capital e por isso eu acredito que você deveria estar sempre de olho nele. Te agradeço pela presença nesse vídeo, pela paciência e pela atenção, por ter ficado até aqui comigo. Se você chegou até aqui, não esqueça de me seguir nas redes sociais, meu arroba tá aqui embaixo, @o.viniciusbazan, também tem o arroba da Underblock, underblock.crypto com Y. Você pode se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, sempre importante que você não perca os vídeos, deixar o seu like pra gente saber que esse vídeo foi útil e para eu saber se eu posso continuar fazendo vídeos como esse. Seu feedback é sempre muito importante. Um grande abraço para você, te espero numa próxima e vamos, que o mercado tem sempre novidades pra gente.